o que ele tá numa jornada de poder, mas ele não tá em busca do poder pra dominar elas. Ele tá em busca do poder que vai dar pra ele as informações que elas têm e ele não. Ele tá em busca de ser um igual. Porque ele quer ter poder pra ele, pra poder estar diante delas e não se sentir fraco. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Eu, Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra conversamos a cada episódio sobre um capítulo. Esse é sobre o capítulo 4, em que a gente conhece a lenda do Manauí ou Manauê, a gente não sabe o jeito certo de pronunciar. Ele é um jovem que pretende se casar com 2 irmãs gêmeas, mas antes disso precisa cumprir uma tarefa. A história tem a ver com dualidade da natureza feminina e masculina, com saber dar o nome ao que se deseja, com a sedução dos apetites que nos distraem do que realmente queremos. Essa troca que eu e a Mari começamos aqui é só uma parte da experiência. É lá no nosso grupo fechado de Facebook, exclusivo para mulheres, que as melhores conversas acontecem. Para participar, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio. É lá que a gente pode trocar experiências com outras mulheres e elas vêm de lugares e trajetórias muito diferentes, o que enriquece muito o nosso processo de leitura. Uma das participantes é a Camila e eu tô apaixonada pelo sotaque da Camila. Ela nos mandou um depoimento em áudio contando um pouquinho sobre como esse encontro está sendo importante para ela. Oi gente, bom dia, meu nome é Camila. Eu vou falar assim no geral como foi a experiência do livro, como está sendo, né, como ela tem me auxiliado. Quando eu comecei a ler esse livro, há uns 4 anos, antes de eu ser mãe, eu não entendi nada. Eu pensei, meu Deus, o que danado essa mulher está falando? Eu não entendia, minha gente, mas ao mesmo tempo, eu parei de ler, lógico, eu não entendia nada. Mas, ao mesmo tempo, ele continuava, né? Eu sentia o chamado e eu pensava, eu quero ler esse livro, eu preciso, tenho que organizar o meu tempo para isso. E aí, passaram-se, 4 anos e diante de alguns obstáculos, né, que a vida nos põe, em algumas situações opressoras, né, eu imaginei, alguma coisa eu tinha que organizar dentro de mim. Eu precisava me ponderar mais de mim mesma, né? Então, assim, não deu outra. Eu decidi, comecei e já fui. E na introdução, eu já vi o projeto de vocês. Enquanto eu li a introdução, eu já vi o projeto. E, minha gente, meu Deus, como isso cutuca dentro de vocês, cutuca a mulher dentro de mim, mexe, remexe. É como se ela estivesse dizendo, Camila, oi, aqui, Camila, e eu não estava achando. E eu continuo, ainda não estou achando, minha gente. Eu ainda estou meio perdida, mas vamos lá. Né? Então, no geral, a experiência tem sido muito boa e eu tento ler até ele devagar para não acabar, e o áudio também eu escuto mais de uma vez. Eu acho que ele está sendo ótimo no sentido de ele ter me auxiliado bastante, e o propósito no geral eu sinto a necessidade de recriar, sabe, certas trajetórias na minha vida, de permitir me amar, de fechar alguns ciclos, de iniciar outros ciclos e até assim dar continuidade a alguns que já estão, né, acontecendo. E eu sinto que agora que eu sou mãe, Malu hoje tem 3 anos, isso é muito mais forte, sabe? Eu sinto essa necessidade de honrar a minha trajetória e ao mesmo tempo da minha mãe, da minha avó, e ao mesmo tempo de ensinar ela para minha filha. Eu ainda estou no começo do livro, né? Mas assim, já tenho mexido bastante e no geral é isso, gente. Eu estou adorando os áudios e o livro e a gente ainda vai se falar mais, né? Com certeza. Beijo! Além do grupo, nós criamos caderninhos de reflexão, um para cada capítulo do livro, com perguntas e sugestões de tarefas que podem aprofundar os ensinamentos. Eles são a forma que nós encontramos para recompensar as pessoas que estão contribuindo financeiramente para a realização desse projeto. Bom, e se você está chegando agora, pode voltar ao primeiro episódio e ouvi-los em sequência, ou, quem sabe, é a lenda do Manauí que você está precisando conhecer. Ler o livro e começar a ouvir do início não são pré-requisitos para que esse capítulo faça sentido, mas é claro, são experiências bem diferentes. E se quiser saber mais sobre o que nós estamos fazendo aqui, se quiser saber como pode nos apoiar, pode encontrar mais informações aqui nos links da descrição ou lá no site www.talvezsejaisso.com.
Se quiser continuar a conversa com a gente, não esquece de clicar no link do Facebook e vir fazer parte do nosso grupo. Pode convidar as amigas, nós estamos esperando vocês. Então, estamos aqui para conversar sobre o capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos, a história do Manauê. Eu não sei se é Manauê ou Manauí. Mas eu tava chamando ele de Manauí. Então vamos Manauí. Que é a primeira história desse livro, em que o protagonista da história é uma figura masculina. Mas, é claro, se a gente tá falando ainda da natureza da mulher selvagem, a gente tá falando de elementos masculinos na psique de cada uma de nós. Essa é uma história de acasalamento na superfície, mas ela, na verdade, é uma história sobre conhecer a natureza, a dualidade dessa natureza selvagem, né? E como que um potencial... Ela é uma alegoria de como que um potencial parceiro pode conhecer a natureza selvagem de uma mulher. E eu acho que é a primeira vez que ela fala no homem selvagem, na introdução do capítulo, em que ela está comentando que as mulheres tendem a dizer que os homens não querem conhecê-las de verdade e que ela sugere que as mulheres estejam tentando ensinar a homens sem vontade de aprender e que existem homens com vontade de aprender. E que esse eu acho que é um ponto importante, até porque ela menciona que muitas desistiram de tentar. Então, ela fala aqui um pouquinho no início desse encontro entre o homem selvagem e a mulher selvagem, de que esse homem tem vontade de aprender, entender toda a natureza, digamos assim, confusa e dual e cheia de coisas que nem as mulheres entendem a respeito delas mesmas. E aí ela conta essa história, que é uma lenda afro-americana. Era a história de um homem que estava afim de 2 irmãs gêmeas, mas o pai delas dizia para ele assim, não. Você não pode casar com as minhas filhas, a menos que você consiga adivinhar os seus nomes. E o Manauí, que é o rapaz, ele tentava, era um rapaz muito esforçado, mas ele nunca conseguia. E ele ia embora todas as vezes. E uma vez o Manauí levou junto o cachorrinho dele. E o cachorrinho percebeu que uma irmã era mais bonita que a outra e que uma era mais delicada que a outra. Uma mais bonita e a outra mais delicada. E nenhuma das duas possuía todas as virtudes, mas o cachorrinho gostou porque elas sorriram para ele, deram petiscos e o cachorrinho ficou muito feliz. Mas naquele dia também o Manauí não conseguiu adivinhar o nome. Então o cachorrinho decidiu que ia ajudar o Manauí. E ele voltou correndo lá para a tenda onde elas moravam e ouviu as duas conversando, fofocando uma com a outra, e ouviu elas se chamando pelo nome. Então ele ouviu o nome das irmãs e voltou correndo para contar os nomes para o Manauí. E no caminho ele viu que um leão tinha deixado um grande osso com um pouco de carne. Aí ele pensou, vou comer esse ossinho, né? Ele vai lá e se delicia com o ossinho. E quando ele acaba de comer o osso, ele pensa, nossa, o que eu tava fazendo aqui mesmo? Como eu vim parar aqui? E ele se deu conta que ele esqueceu do que ele estava fazendo e que ele esqueceu dos nomes que ele tinha aprendido. Então ele volta. E dessa vez as irmãs estão se passando cremes e óleos e perfumes. Se besuntando como se elas fossem para uma festa. E elas estão super felizes e estão se chamando pelo nome de novo. O cãozinho ouve elas falando. Então agora ele decide, não, agora eu vou contar para o Manauí. Só que não tinha nada que o cachorrinho gostasse mais do que noz moscada. E aí no caminho ele sente um cheirinho de noz moscada e descobre que tem uma torta dando sopa em cima de uma tora de madeira. E daí ele, vou lá comer essa torta. Daí ele tá lá se lambuzando na torta. E aí ele pensa, depois de acabar de comer, nossa, o que eu estava mesmo fazendo? Como vim parar aqui? Daí ele se dá conta que esqueceu o nome das irmãs e pensa, não, agora eu vou ter que voltar correndo. Daí ele volta correndo e pensa, quase não tenho mais tempo para... Porque elas já estavam se preparando para sair, assim, eu tô perdendo muito tempo.
Ele volta, ouve os nomes de novo, e dessa vez ele vai correndo, ele tá muito determinado, ele sente o cheiro de carne e passa por cima, ele sente o cheiro de noz moscada e passa reto. E ele tá quase chegando e vem um estranho sinistro e agarra o cachorrinho pelo pescoço e diz: me diga os nomes das irmãs. Me diga para que eu possa conquistá-las. E o cachorrinho tava quase desmaiando, mas ele morde esse estranho e diz: me solta, me solta. E daí o estranho fica querendo... eles ficam brigando, mas o cachorrinho consegue se desvencilhar e vai até o Manauí. E diz pro Manauí os nomes, conta toda a história do que tinha acontecido e diz os nomes das irmãs. E daí o Manauí vai lá casar com as irmãs e elas estavam fazendo o quê? Se preparando pra casar com ele. Se preparando pra casar? Pra casar, não sei, eu entendi que elas estavam se preparando pra casar com ele especificamente. Eu acho que sim. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Eu li... Talvez elas estivessem à espera de um noivo. Mas enfim. Sim. Elas, então... se casam e os 4 vivem felizes para sempre. As 2 irmãs, o Manauí e o cachorrinho. O cachorrinho é a bonequinha no bolso do... É a bonequinha no bolso do cara. Sim. É uma referência ao nosso episódio anterior, caso isso Bom esclarecer. Caso você não tenha ouvido, tinha uma bonequinha que dava as dicas. Então, nesse capítulo, ela começa falando da natureza dual das mulheres, em como, para conquistar uma mulher, ou enfim, para conhecê-la, a gente precisa conhecer essas forças que às vezes são opostas e que fazem parte da natureza feminina. Que tem uma pessoa e daí tem uma que não está na superfície, né? Tem a identidade da superfície e a criatura interior. Eu gosto muito que na história... uma é mais... Em inglês é sweet, em inglês é mais doce. Em português ela é mais delicada, né? Que em inglês uma é mais bonita, a outra é mais doce. E aí ele não consegue escolher entre elas, porque ele entende que elas não podem ser separadas. E aí isso tem a ver com que tu não pode ter uma coisa sem a outra, né? A gente vive numa cultura que endeusa as mulheres que são muito belas, e eu acho que elas merecem, assim, que eu acho que a beleza é uma coisa muito legal mesmo, mas tem isso, é uma tentativa de isolar a beleza, né, do que vem, do que tá escondido e que talvez não sirva aos mesmos propósitos. E eu acho que uma coisa legal é aqui nessa parte é que ela fala da necessidade da gente manter esses lados em equilíbrio e nutridos, e que às vezes a gente tende a mostrar talvez mais para o mundo, ou alimentar, ou enfim, a gente tem um lado que a gente exercita bem e outros que a gente esconde, mas a gente fica com essa sensação assim de tipo que alguma coisa não tá no lugar, assim, sabe? Eu não sei bem o que é, mas tem alguma coisa que não tá bem no lugar. E talvez o que não esteja é que a gente não é uma coisa só. Então, quando a gente tenta se entender, talvez como uma coisa só, ou entender os outros, do tipo, se ela é bonita, ela só é bonita, né? Sim. Se ela é inteligente, ela só é inteligente. É a inteligente, se ela a bonita. Boazinha, ela só é boazinha. E a gente faz isso com as outras pessoas, né? E a gente talvez não consiga não fazer isso muito com a gente mesmo, assim, do tipo, não, eu sou a pessoa responsável, então eu preciso ser sempre responsável. E a gente não acomoda bem todas as coisas antagônicas que existem dentro da gente, assim, então a gente precisa conhecer isso antes que o Manauí conheça, né? Porque senão ele não tem como adivinhar o nome se a gente mesma não sabe o nome. Exato. Mas, e tem um negócio que é muito legal da relação entre elas, porque a Clarissa fala que muitas vezes essa outra, essa interior, essa que a gente não mostra, é o oposto, né? Então, que bem isso que tu falou, que se uma é a Rutinha, a outra é a Raquel, né? Falando... Em Mulheres de Areia. Numa referência a gêmeas de uma novela da Globo, que talvez você, jovem, ouvinte, não tenha assistido, mas era a Glória Pires, desculpa. Então, tô jovem, me dando a minha você idade. Jovem ouvinte. Mas enfim, a Rutinha e a Raquel, assim, a boa, a gêmea boa e a gêmea má. É uma coisa mais universal, né?
Então, se uma é muito responsável, que talvez a outra seja um pouco mais selvagem e capaz de... Não relapsa, mas capaz de priorizar outras coisas que não os seus compromissos assumidos pra fora, priorizar os seus compromissos assumidos pra dentro. Agora que você tá falando isso das irmãs, e uma coisa que eu me dei conta é que, às vezes, numa relação de família mesmo, quando a gente observa irmãos ou quando a gente é um irmão, a gente olha para aqueles irmãos e dizem, aquele é o maluquinho, esse aqui é o inteligente. E a gente não dá espaço, às vezes, para o maluquinho mostrar que também é inteligente, ou para o inteligente deixar extravasar suas pequenas loucuras, porque a gente colocou cada um numa caixa e disse o que eles são, assim. E isso, às vezes, até impede que eles próprios tenham um bom relacionamento entre si, assim, quando a gente separa tanto um do outro, assim. Então, não vamos rotular as pessoas, gente. E cabe a cada um reconhecer o seu outro, né? O seu duplo. E que eu acho mais legal é a relação entre elas. E o fato de que na nossa narrativa normal, porque assim, como mulher pós-moderna, urbana, que foi educada para ser independente e não depender de homem, que eu sei que eu não tô sozinha nessa posição, né? Acho que é uma coisa geracional forte. Normalmente histórias, assim, de homem conquistando mulheres, elas não são histórias muito em que as mulheres têm agência, né? E nesse caso específico, em que elas estão ali, o que eu acho mais legal é a relação entre elas, ou seja, elas cuidam uma da outra, elas se tratam, elas têm uma relação, elas são companheiras, né? Então isso também tem a ver com essa coisa de não solidão, né? Elas estão, entre aspas, esperando, mas elas não estão esperando passivamente na solidão, tristes, que nem uma vez... Elas têm uma outra e elas têm bem. uma vida interior rica e elas estão se preparando para uma celebração. Quando o cachorrinho volta e elas estão passando óleo, eu acho isso uma metáfora maravilhosa sobre um jeito saudável de uma mulher solteira viver a sua vida. Que não é... Que é tipo... eu estou já desfrutando de uma vida boa. Eu não estou numa vida, tipo... enquanto eu espero passivamente. Porque eu acho que esse papel da espera passiva e da espera ativa, ele foi meio que pulverizado. E pra mim é uma coisa um pouco difícil de entender, assim. Eu fui criada com coisas profissionalmente, de ter muita agência. E aí, nesse lugar de se preparar e de cultivar um espaço de vida interior que, na verdade, é delas duas, né? Eu acho que pra mim, isso é um ponto que eu acho muito lindo aqui. Que tem uma companhia dentro, já. Tem uma vida boa que já tá sendo vivida entre elas duas. Elas estão se preparando pra casar, Inclusive, mas não... tem um pai que diz que essas não são... As minhas filhas não são pra qualquer pessoa que chegar aqui e não conhece e vai me dar uma bolsinha de ouro e vai levar, assim. Não, sabe? As minhas filhas são para quem estiver disposto a conhecer elas de verdade. E a gente... Quando a gente não tem esse pai dentro da gente, a gente se mete em grandes confusões. Sim, a gente tem que desenvolver ele, às vezes, quando a gente não tem naturalmente. Sim. Mas é possível, gente, eu não tinha. É possível, eu tô quase... Eu fiz as contas e eu vou ter estado... Se eu terminar 2017 sem estar em um relacionamento comprometido, eu vou ter estado há 7 anos não em um relacionamento, né? Solteirona. Uma das coisas que eu fiz foi desenvolver essa coisa de... não, tá, vamos esperar a próxima coisa, essa não. Bom, eu vou estar casada há 10 anos. Não, estar junto. Vou estar junto há 11 anos. Com um homem que gosta de te conhecer, né? Sim. Que sabe teus nomes. E segue curioso, porque também eu sigo descobrindo coisas novas sobre mim também. Sim, e mudando. Essa coisa da união entre as duas, do graveto que não quebra,
Eu achei muito bonitinha também. E falando dessa união, que não fala aqui, mas é que eu achei esse capítulo, assim, bastante aberto a muitas coisas para serem pensadas sobre a vida. Talvez por eu estar nesse relacionamento há tanto tempo e não ter, ultimamente me debatido muito com essa questão de encontrar alguém. Mas eu pensei sobre outras coisas da minha vida a partir disso daqui, sabe? E eu acho que agora, te ouvindo falar, muito dessa natureza dual que ela trata aqui e que a gente precisa manter equilibrado, assim, dentro de nós. Também é muito legal pensar nisso como pessoas mesmo que existem fora do mundo e que como eu me sinto mais forte quando eu me reúno com pessoas que eu acho que são diferentes de mim, assim. Então, a gente quebra de um jeito mais difícil, como a história dos gravetos, assim, quando a gente não tá só convivendo com quem pensa igual a gente, assim. Então, total, quando a gente tá em opostos complementares, tem uma robustez nas conexões. E ela fala também no poder do nome, dessa história de ele ter que descobrir os nomes exatos das irmãs. E ela se esforçou muito aqui em tentar me dizer por que essa questão do nome é tão importante. Por que dar nome, saber o nome é tão importante. Saber o nome verdadeiro, né? E eu não sei, essa parte aqui do capítulo não bateu pra mim, assim. Pra mim, o que tem aqui... e aí, a gente pensando nessa jornada do masculino, digamos, desse masculino consciente que tá em busca de se relacionar com o feminino em pé de igualdade, né? Mas tem a ver com dizer o que eu quero. Quando eu digo o jeito que bate em mim, isso é assim... Se eu não sei o nome, eu não sou capaz de me relacionar com aquilo em profundidade, porque eu não sou capaz de dizer o que é que eu quero. Se eu vejo em ti a coisa, o teu nome de verdade, e eu consigo enunciar a coisa, eu me lembro quando eu casei com o meu ex-marido, que era o meu então futuro marido, quando eu soube que eu queria casar com ele, era porque eu não tinha nunca namorado uma pessoa que amava em mim as mesmas coisas que eu achava que eram dignas de amor em mim. Quando eu penso metaforicamente no poder do nome aqui, tem a ver com saber quem o outro é, saber saber a substância da coisa, né? A ideia de que no nome tá um pouco a substância, que quando eu digo o teu nome, eu tô enunciando, tô dizendo o que eu quero é isso. Eu não tô casando com uma ideia fixa de, eu só quero uma pessoa pra ter os meus filhos. Eu te vejo, sei quem tu é, e enuncio, e é isso que eu quero. É assim que eu leio. Esse é o processo de eu dizer a palavra, né? E aí a gente entra no imaginário da palavra mágica, que eu acho que ela também aborda, né? De o que acontece depois que eu digo a palavra mágica, tem uma mudança de estado, né? Porque eu evoquei a coisa, eu chamei a coisa pra mim. E aí, o que ele tá numa jornada de poder, mas ele não tá em busca do poder pra dominar elas. Ele tá em busca do poder que vai dar pra ele as informações que elas têm e ele não. Ele tá em busca de ser um igual. Porque ele quer ter poder pra ele, pra poder estar diante delas e não se sentir fraco. E aí, conhecer esse mistério, essa coisa escondida, dá isso pra ele. Essa é a leitura que eu faço disso aqui. Mas eu acho também que tem uma grande vantagem em a gente ler o Manauê como um olhar masculino que tem dentro e pensar que esse processo de querer se conhecer não precisa estar personificado num homem fora, que tem um olhar, assim, que se chama, na teoria feminista, male gaze, tem um olhar masculino que a gente é educada por ele, né? Toda vez que a gente tá numa situação de encolher a barriga, de se cuidar como é que eu tô, é esse olhar
que tá dentro da nossa cabeça e que é um homem que tá nos olhando, sabe? Sim, que, a polícia. É um pouco polícia. E assim, eu acho que tem momentos em que isso... pra mim, eu vejo muito... Eu percebi isso com muita clareza quando eu comecei a prestar atenção no meu comportamento durante o sexo. Que era assim... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um show para uma pessoa que não está presente? Tipo assim, eu estou fazendo... Que tinha uma coisa que eu tinha que agradar. E eu acho que transformar esse olhar masculino... fazer esse olhar masculino deixar de ser o olhar do estranho sinistro e se tornar o olhar um olhar masculino que reconhece as características, reconhece a beleza e a doçura dessa dualidade. E daí eu posso olhar pra mim mesma. Tá, é um pouco eu tô descrevendo o processo de namorar consigo. Mas eu acho que também isso também pode ser um caminho pra isso, assim, pra adoçar esse faro do que a gente considera que é bom e que é desejável. E olhar para as nossas características internas, não como coisas que, eu preciso ser diferente pra agradar essa pessoa de fora, mas pra apropriar, então, né, já que eu tenho esse olhar do que tá sendo visto de fora, mas ver mesmo o que é bom em mim, o que eu realmente... O que me torna digna de ser buscada e honrada, assim, quais são os meus poderes. Onde tu foi parar, hein? Eu não sei como eu tomei essa coisa. Esse rumo. Eu não sei como eu tomei esse atalho, desculpa. Eu fui na... Mas a gente tá falando sobre desejo, e daí o desejo de fora, desejo de dentro. Eu não fui tão longe assim. Não. O Pai como Guardião é bem lindo. Eu acho que a gente pode falar do cachorro, né? O cachorro e seus apetites, pra mim, foram muito interessantes, assim. E ela fala do quanto os cães são mágicos do universo, versões mais civilizadas de lobos. E ela usa palavras que eu nunca tinha visto na minha vida. A natureza do cão é tanto psicopômpica. Eu nunca tinha ouvido essa também. É de um mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, quanto ctoniana, aquela que provém das regiões mais escuras e remotas. Ctoniana eu já tinha ouvido, o psicopompa é só aqui mesmo. Então o cãozinho é esse mensageiro. E as características do cão, que representam características do homem selvagem, eu acho muito legal também. Que as irmãs reconhecem no cãozinho, elas reconhecem no cãozinho a natureza instintiva. Então, o cãozinho, ele ama com todo o coração, ele ama com facilidade e ele ama por muito tempo, né? Ele tem essa lealdade, ele perdoa sem esforço, ele é capaz de correr longas distâncias e brigar até a morte, lutar até a morte se necessário. Que são características, digamos, desejáveis para um pretendente. São tarefas que talvez tenham que ser... Eu acho que, metaforicamente, eu acho que são mesmo as tarefas do amante, né? Agora, quando o cãozinho começa a se distrair pelo osso e pela torta, esses apetites são muitas vezes ladrões dedicados ao roubo do tempo e da libido, do seu tempo e da sua libido. Se a gente vive em função deles, a gente pode parar para cada osso que aparece na estrada, cada torta esfriando numa tora. E aqui ela tá falando dos pretendentes, mas eu fico pensando aqui a gente tá falando de tudo. Assim, que essa é a vida, sabe? Que é quando tu não sabe o que é, ou quando tu não tem determinação, ou enfim. Quando tu não parou e fez a pergunta do buffet, que é o encerramento do capítulo anterior, que é do que eu tenho fome, eu acho inevitável que a gente fique parando na estrada para cada distração que aparece, assim. E esqueça o que eu tava fazendo. Esquecer completamente o que tava fazendo, assim. Daí ela fala nesse episódio, eu ia dizer, que tem alguma coisa tentando impedir o cãozinho de cumprir essa missão. Uhum. E que, sem dúvida, é alguma coisa que não é visível, mas que coloca ossos no caminho e tortas. E que deve ser o estranho sinistro, em virtude da ocorrência natural desse oponente na psique das pessoas, até mesmo a mente mais saudável é suscetível a se desnortear. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas
no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Eu adoro essa parte tipo, o único jeito de tu não cair na lorota do predador é repetindo o que é importante. Ou seja, saiba o que é, anota, sabe? Coloca isso em todos os lugares. Pendura um quadro que te lembra disso, sabe? Tem uma coisa no teu bolso que te lembra disso. Poliniza a tua vida inteira do que é importante, porque sempre o predador vai tentar colocar É impressionante, distração. assim, eu fico pensando no atual momento da minha vida e o quanto existem muitos estímulos, assim, muitas coisas que eu gostaria de fazer, muitos convites que aparecem para coisas que eu acho muito legais. Bom, não sou eu, né? Olhem quantos eventos no Facebook, assim, é muita coisa acontecendo, muita... Esse é o capítulo do Facebook, assim. Né? Coisas legais, inclusive. Coisas que são... Mas eu acho que esses ossos e tortas são o Facebook. Esses ossos e... Se eu não acordo de manhã, hoje em dia, e escrevo o que eu quero fazer e por que eu quero fazer isso, por que isso é importante na minha vida, eu tenho certeza que eu vou me desviar do caminho ao longo do dia. E eu me dei conta ao longo da vida, né? A gente vai ficando velho. Que eu me desviar desse caminho hoje, claro, eu posso me perdoar por ter feito isso e retomar o caminho amanhã, mas eu só vou chegar lá no Manauí, eu só vou chegar onde eu quero chegar se eu andar um pouquinho a cada dia. Eu não posso pensar que o cãozinho não pode pensar, agora já sei o nome, é só eu falar pra ele, deu. Não, ele tem que percorrer esse caminho. Tem que continuar voltando. E ele tem que continuar voltando e ele vai ter que fazer isso todo dia até ele conseguir fazer isso, assim. Então, eu achei isso muito... E vai ficando mais difícil até. Sim, né? vem Quando o tu acha estranho que sinistro e te pega quando pela tu acha garganta. que tu já passou por todas, isso, que bom que tu falou isso, porque você sabe que a essência da palavra, a raiz da palavra diversão é divergire, né? É a mesma de divertire, desculpa. É a mesma de distração, desvio. E aí, coisas que fazem eu me sentir muito bem. Eu acho que esse é o capítulo do Facebook para as pessoas que gostam de Facebook. Sim. Para as pessoas que não gostam de Facebook, é o capítulo do Netflix. Ou o capítulo da pizza. Ou o capítulo, tipo, do sexo. Que também ela fala, né, que é muito comum. Sim. O apetite. E a ideia de que fazer tudo é a mesma coisa que fazer nada. Que se eu paro pra fazer tudo, tipo, eu não estou fazendo nada. Mesmo que essas coisas sejam prazerosas. A coisa da restrição, de novo, aparece aqui como, assim, o único jeito de tu ir até o final da jornada, tu saber aonde tu tá indo. Por exemplo, se o cãozinho acordasse naquele dia e tivesse um espacinho dele e ele pensasse no que é importante pra ele, ele não ia se distrair com a torta. Então, eu acho que o que a gente aprendeu com a Baba Yaga volta a ser importante aqui, porque é isso, assim, sabe? É a gente saber o que a gente quer e seguir esse rumo, né? Exatamente. E aprender a operar esse processo, porque não tem nada errado com comer a torta deliciosa. Mas tem que saber distinguir, já que tu falou da Baba Yaga, né? Coisas que a gente aprendeu com a Baba Yaga. Tem que saber distinguir quando a torta é exatamente o que eu estou precisando, porque eu estou com fome, e quando a torta é um artifício do mal que está sendo colocado ali para testar a minha capacidade de manter focada no que é importante. E de novo a comida, né? Como a gente tinha falado antes, eu acho que aqui é metafórico, mas não é, porque comida é distração, muitas vezes. Assim, quem tem problemas de não conseguir controlar seus apetites... Seu desejo, exatamente. E eu acho que se a gente reflete um pouco sobre isso, também pode mudar essa que é uma relação bem... a qual a gente dedica muitas horas e muitas de nós sofrimento, que é essa relação com a comida, que é como eu controlo o que eu estou comendo e a dieta e não sei o que, e ter que emagrecer e ter que engordar. Talvez se a gente conseguisse partir dessa relação, a gente mudaria um pouco isso, né? E eu acho que a sua comida super é o desejo. Mas aí é bem isso, é o tipo de desejo que não é o grande desejo do meu coração.
mas simplesmente o desejo de uma coisa, que legal. Ai, vamos... O desejo que te tira da rota, né? Sim. E ela usa o ato sexual como um mapa, que eu acho genial, que ela fala pra aprender a operar, então, esse processo de fazer o trabalho profundo, de ir atrás do que eu realmente quero, que o cachorrinho tá ensinando, né, pro Manauí, mas também pra todo mundo que chega na história, que o ritmo desse trabalho profundo é semelhante à excitação sexual. Começa no 0, vai se acelerando em platôs, e chega um momento em que ele se torna intenso e se mantém. Porém, se eu interrompo bruscamente um platô... Tem que começar. Por exemplo, se eu tô ficando, né, excitada e daí chega uma pessoa, eu volto pro 0. E eu preciso começar praticamente do 0. E o fato de que eu posso até ir um pouco mais rápido porque eu já voltei não significa que eu não esteja essencialmente dando o meu tempo, né? E aí essas distrações, elas elas roubam o tempo do processo de verdade. Eu podia estar passando esse tempo no sonho e não passando esse tempo dando voltas ao redor do sorvetinho que... onde é que eu tava mesmo? Esse lugar de quando eu terminei de comer a torta e eu volto da satisfação, entre aspas, onde é que eu tava mesmo? Eu acho que ela fala assim, às vezes isso custa dias, às vezes isso custa semanas, às vezes isso custa meses. Então, acho que esse é um ponto também. E daí ela fala que essas distrações e esse estranho sinistro, que é o cara que vem e agarra o cãozinho, que faz despertar uma ferocidade no cãozinho que ele até então não tinha manifestado, né? Porque ele decide lutar pelo que realmente é importante para ele. Que esses são elementos que podem, como todos os que a gente tem falado, estar dentro da gente ou numa situação objetiva no mundo também. A gente pode mesmo ser estrangulado por um estranho sinistro a caminho daquilo que a gente queria fazer, né? E daí ela fala, seja como for, cada uma sabe no fundo como derrotar esses saqueadores e espolhadores. Guarde os nomes são tudo. Então, é o que a Mari disse antes, anotem. Coloca em todos os lugares. Eu tenho uma mentora que ela chama esse processo de prisma, que é o processo de prisma, sabe aqueles prismas de plástico? Que é tipo uma coisinha, não é um caleidoscópio, é aquele coisinha que tu olha e daí tu vê várias vezes a mesma coisa quando tu olha dentro, um brinquedinho, assim. Não é um caleidoscópio. Ah, não. Uhum. Não, a diferença é que o caleidoscópio é uma coisa gráfica que vai mudando, e o prisma é uma lente facetada que tu vê várias coisas a mesma. E ela chama esse processo de prisma, que é o processo de tu, depois que tu descobre o que é, tu coloca aquilo em todos os lugares. Tu quer clareza? Limpa os vidros da tua casa. Tá colocando ali, entendeu? Tu quer clareza? Compra uma coisa transparente. Tu quer clareza? Coloca em todos os lugares. Coloca mentalmente, guarda nos bolsos, porque daí tu vai te preparando pra esses momentos em que a distração vai tá tipo, olha, mas esse cheirinho de noz moscada aqui. E daí tu bota a mão no bolso e, não. Eu lembro o nome, tá aqui. Sim. E eu acho que esse negócio é levar essa coisa de se tornar feroz mesmo, dessa parte aqui. Pra mim tem muito forte, assim, um salto que a gente dá quando a gente consegue levar o bagulho a sério. Quando o estranho te pega pelo pescoço, a coisa mais fácil é arregar. É dizer, não, toma aqui. Sim. Toma, eu me entrego. A coisa mais fácil nesse momento é se entregar. Mas esse é o momento que a gente dá o salto. Assim, sempre que o predador aparece, ele aparece pra mostrar o que é importante, né? Ele aparece pra mostrar ou o que tu não tá fazendo, ou pra te dar o empurrão pra próxima. E nesse caso é isso. O predador aparece, te pega pelo pescoço e diz, tá, me fala agora o nome. E aí esse é o momento em que daí tu decide, não, isso é sério. E talvez a gente fala do predador e desse estranho sinistro de alguém te agarrando pelo pescoço e te desviando do caminho como uma coisa horrível que acontece, né? Mas pode ser uma coisa boa, né? Pode ser, tu sabe o que quer, mas aí vem a Mari e te convida, vamos gravar um podcast.
E não era isso no início. Mentira, nesse caso é até o contrário. Então, Mas, tudo bem. mas isso, assim, tem coisas, mesmo as coisas que vão nos fazer bem, ou podem trazer sensações boas, ou podem parecer que são boas. Eu acho que esse estranho sinistro nem sempre parece sinistro, assim. Imagina que tu tomou uma decisão e daí tu já tinha decidido que tipo de trabalho tu queria fazer ou que tipo de projeto tu queria te envolver e vem o Mark Zuckerberg e te convida. Vem aqui trabalhar no Facebook, ou vem trabalhar no Netflix, vem administrar as redes sociais do Netflix e te divertir e assistir séries o dia inteiro. Então, isso é um estranho sinistro, né? Eu fico com a sensação de que isso é uma torta de noz moscada, de que isso é um osso cheio de carne. Que o estranho sinistro é uma coisa que te obriga, que ele tem uma coisa de força. Eu fico com a sensação que o estranho sinistro é uma coisa que meio que tu não veio na tua direção e te chacoalhou. Ele só aparece depois que tu já é capaz de dizer não pra torta. Ele bota tortas, enquanto tu estiver comendo tortas, o estranho sinistro não aparece. O estranho sinistro, minha leitura é que ele só aparece quando tu tá pronto. E quando tu tá pronto, ele é meio que o chefão da fase. Ele é, mas agora meu pai tá doente, eu não vou poder fazer essa coisa porque eu vou ter que cuidar dele. Entende? Ele é uma coisa muito mais aterradora, assim. Ele é tipo, não, esse é o momento em que eu decido se isso é sério ou não. Porque se eu sou capaz de abrir mão da minha segurança pra ter isso. É que eu acho que isso pode vir em forma de oportunidade. Assim. Não, eu acho que pode, mas eu acho que tem... É tipo, não, mas eu vou então trabalhar 1 ano só nesse lugar e aprender tudo que eu posso aprender e depois eu vou me dedicar pro meu projeto que eu realmente queria fazer. Sim. Pra mim, é uma oportunidade incrível de tu te desviar do que tu queria fazer, assim. Entende? Eu acho que uma coisa se apresenta como benéfica e na verdade não é. Eu acho que sim, pode ser. Mas tem também as pessoas que efetivamente assumem esse papel do estranho sinistro e que dizem, não, tu não vai fazer. Figuras de autoridade que precisam que a gente faça a manutenção da autoridade. Todo o processo de empoderamento vai envolver entrar em confronto com alguém que é mais forte do que tu. E eu vejo a figura do estranho sinistro muito como isso. É uma luta entre um cachorrinho e um homem grande, né? É uma luta entre... É uma coisa que tem bem menos força se a gente olhar de fora. É que isso e uma coisa que tem... É que eu acho que isso que eu tô dizendo, agora que tu falou, eu acho que eu entendi. Eu não sei se vou conseguir explicar. Mas é uma questão de... Quando eu penso... Tem uma coisa que eu realmente quero fazer, supostamente andar de Kombi pelo Brasil, gravando podcasts, entrevistando mulheres de todos os lugares e pensando como elas vivem. E só que uma oportunidade de trabalho em um lugar como, sei lá, a BBC, supostamente, tem uma questão de prestígio e de adequação social, que agora que tu falou em pequenas coisas contra grandes coisas, que é o processo de empoderamento, é bem difícil a gente resistir algumas vezes ao que toda a nossa família e amigos estão nos dizendo que, Bárbara, tu tá louca de não aceitar essa oportunidade, de não concorrer a essa oportunidade, de não querer fazer isso. Parece o normal, assim, e tem a ver com eu me adequar ao que a sociedade espera de mim, digamos assim, e não ao que eu realmente quero. Então, eu acho que a sociedade pode ser o estranho sinistro. Sim, super. Acho que era super. Isso que eu queria dizer. Expectativas sociais super são. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Concordo, agora eu tô Sim, agora que tu disse isso de outro jeito, é isso, assim, E é isso, e só vem... Essa é a última batalha, ela só vem quando tu já conseguiu restringir o gostosinho. Quando tu já conseguiu dizer não pra coisas que eram prazerosas. As pessoas começaram a realmente se preocupar contigo. Exatamente. E, né, eu acho que daí a gente pode pensar sobre... Sobre a mulher interior? A mulher interior e essa pergunta do que tu quer, que eu acho que é um momento lindo. Daí a gente volta
um pouco pra relação, né? Pra essa vida a dois. Pra esse aspecto da vida a dois. Esse mapa das perguntas, ele é assim... Tu tem isso na tua vida, no teu relacionamento, isso de se perguntar, porque eu intuo que isso seja uma característica de relacionamentos que as pessoas consigam se dizer o que elas querem, que é uma característica de relacionamentos que não são abusivos, mas especificamente que uma pessoa queira saber. Eu sou uma pessoa muito curiosa e, ao mesmo tempo, eu não sou uma... Estou gravando um podcast, mas eu não sou uma pessoa que fala muito normalmente em situações sociais. Então, eu acho que... Eu sinto como se eu realmente tivesse muita coisa ainda, apesar de a gente estar 11 anos juntos, muita coisa para aprender sobre ele e ele também sobre mim, sabe? Porque... eu acho que a gente tem uma curiosidade muito grande, um em relação ao outro, assim. Mas quando eu li isso, eu fiquei pensando com que frequência porque, bom, eu faço terapia, eu tenho faz 8, 9 anos, sei lá quanto tempo, mas eu acho que eu já venho há muito tempo tentando trabalhar esse tipo de pergunta. Tá, o que eu realmente quero? Eu estou no lugar que eu quero, eu estou com a pessoa que eu quero, eu estou na situação que eu quero, para onde eu quero ir? Porque na terapia, basicamente, como eu melhoro minha relação com as pessoas, com o mundo, como eu me sinto melhor. É um processo de fazer perguntas para mim, sobre mim e sobre a minha vida. Então, isso para mim é muito frequente. Mas daí eu li esse capítulo e fiquei pensando, será que eu pergunto para ele com uma frequência que seria legal? Ó, o cachorrinho para ilustrar o conto. Será que eu pergunto para ele com tanta frequência? Será que eu estou tão aberta para ouvir o que ele quer do que ele está para ouvir o que eu quero? E eu perguntei isso pra ele, porque eu tô lendo porque tu mora com ele. Então é bem fácil de perguntar, né? E, enfim, a gente conversa um pouco sobre cada um dos capítulos. Então eu acho que essa descrição da relação, pra mim, independente das respostas, já mostra que eu acho que a gente tem essa busca, assim, sabe? Eu acho que a gente tá muito aberto a isso, assim, sabe? Sim, eu tenho a sensação também. Eu acho que talvez a gente não tenha dito a pergunta no começo, eu falei. Qual era? Que a Clarissa fala, no final desse capítulo, ela fala dessa coisa da mulher interior, que o jeito de o outro te conhecer é tu ensinar ele a fazer 2 perguntas. Uma das perguntas é o que tu quer, e a outra é o que o teu eu profundo quer. E eu não sei porquê, eu acho que por ter 37 anos, eu cheguei à conclusão, até por outros relacionamentos da minha vida, que foi bem reveladora pra mim, que foi realmente, ele não tem como saber o que eu tô pensando, se eu não disser. Assim, que eu não adianta, não faz o menor sentido eu ficar com uma cara emburrada por alguma coisa. Porque ele não lê meus pensamentos, sabe? Então, eu sei que ele tem interesse em saber. Eu sei... Esse é o principal, né? É que eu tu tá sei, ensinando pra alguém que quer aprender. Eu sei que ele quer saber, mas ele não vai saber se eu não disser. Assim, ao mesmo tempo, ele, quando eu vejo, eu não fico tentando adivinhar. Do tipo, ele tá meio assim, deve ser porque tal coisa. Não, sabe? Eu tento perguntar, tipo... Amo casais que conversam entre si. Amo. A gente conversa bastante. Muito, muito, muito mesmo, assim. Sim, e aí tem um outro lugar dessa pergunta, que é quando a gente é capaz de perguntar pra si mesma. Sim. Né? Que é, tipo, eu sou capaz de ensinar alguém a me perguntar isso, mas por que eu ensinaria alguém a me perguntar isso se eu ainda não cheguei no lugar em que eu valorizo esse conhecimento? Então, mais uma vez aqui, formular a pergunta para si mesma e criar um espaço de escuta para a resposta. Então, o que eu quero? E o que o meu eu mais profundo quer? Porque às vezes não vai ser, né? Eu reconheço a dualidade e ofereço um espaço de escuta e me permito observar isso, né? Eu acho que a gente tem plenas condições de fazer isso sozinhas, mas eu acho que no meu processo ter alguém interessado em saber foi muito
produtivo, digamos assim, para eu me interessar em saber. Sim. Porque quando tem alguém realmente interessado em saber, tu não pode mais ficar... É mais difícil tu ignorar, sabe? Porque tem alguém que quer saber, tem alguém te perguntando. E essa é a marca do masculino selvagem. É um tipo de farejar que é um farejar que tu precisa te conhecer porque ele quer te conhecer também, né? Sim. Tem uma coisa nessa conexão entre vocês que é muito legal. É possível, gente. É possível. Tá aqui a Bárbara que não me deixa mentir. Eu acho que faz parte também, pelo menos, desse nosso relacionamento, pelo menos da minha perspectiva, é que eu realmente acho que eu não sei tudo, assim, não sei tudo dele, não sei tudo de mim, e eu não sei quem ele vai ser amanhã, e eu não sei quem eu vou ser amanhã, sabe? E eu fico sempre pensando, até recentemente eu ficava, não, eu acho que agora nosso relacionamento tá sério, né? Depois de 10 anos já tá considerado sério. Eu acho que agora a gente tá num relacionamento sério. Mas mesmo assim, eu não gosto muito da ideia de pensar que porque ele está sério nesse momento, significa que está tudo resolvido e a gente não tem mais nada pra fazer, sabe? Ai, que lindo. E tu tava falando isso e eu tava vendo uma coisa que eu sublinhei aqui no final desse capítulo, que é logo depois que ela fala que tanto os homens quanto as mulheres precisam nomear a sua natureza dupla, né? Com medo ou não, olha só, é bem isso que tu tá falando. Com medo ou não, é um ato do mais profundo amor permitir-se ser movido pela natureza, pela alma selvagem do outro. Aqui tá escrito se permitir ser perturbado pela alma primitiva do outro. Ok. E daí fala nesse excesso de muralhas protetoras e que, enfim, é um trabalho. Trabalho. E aí, assim, acho que por uma boa forma da gente encerrar é a ideia de que se tornar mais simples e que a ideia de que se editar e oferecer pro outro o que ele parece esperar é uma cilada. É tentar agradar as megeras. Tapar o sol com a peneira, exatamente, agradar as megeras erradas. E que foi uma referência ao capítulo anterior. A ideia de que quanto mais complexa e rica a minha natureza interior for, mais atraente isso vai ser pro outro, né? Pro parceiro ou pra parceira que realmente tiver interessado em fazer a jornada de me conhecer. Então, as coisas que eu acho que me tornam, de repente, porque eu tô olhando pras mensagens culturais, as coisas que de repente eu posso achar que me tornam menos atraente são precisamente as coisas que me tornam atraente para a pessoa que quiser me conhecer.